Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes deixai que cada dia traga em si o seu próprio mal. Esse é um texto bíblico que fala sobre ansiedade, mas ele pode te ajudar como modelo de negócios no mercado digital. Porque se tem um mercado que deixa as pessoas ansiosas, mentalmente cansadas e estressadas, esse é o mercado digital. Nesse vídeo eu quero falar sobre um outro lado da moeda, que muitas pessoas não falam nesse mercado, mas eu preciso trazer esses bastidores para você. E o mais importante, te ajudar como passar por isso da maneira mais inteligente, da maneira mais eficiente possível. O grande problema de muitas pessoas é que elas não se preparam para o desafio, não se preparam para uma adversidade, não se preparam para a pressão, não se preparam para o medo e a insegurança que é você criar um negócio digital. Eu converso com muitas pessoas que abandonaram a CLT para empreender e depois de um tempo elas voltaram para a CLT. Lembra? No deserto, a tendência é querer voltar para o Egito. No deserto, a tendência é querer voltar para trás. Então, algumas pessoas elas falam: eu pedi demissão porque eu queria empreender, eu queria ser dono do meu próprio negócio, aquela coisa toda. E aí chega um momento a pessoa começa a falar: eu acho que eu era mais feliz ganhando menos e sendo funcionário. Do Tem algumas outras variações desse arrependimento, é quando a pessoa ela começa sozinha um negócio, e aí ela começa a crescer, monta uma equipe, tudo mais, etc. E ela começa a falar: eu acho que eu era mais feliz quando eu trabalhava sozinho, quando meu negócio era menor. E aí muitas vezes as pessoas elas criam uma outra empresa, criam um outro projeto e a pessoa fala: eu acho que eu era mais feliz quando eu tinha só isso, ou quando eu tinha só aquilo. E isso acaba fazendo com que as pessoas elas se arrependam muitas vezes até de algumas decisões que elas tomaram, como por exemplo: poxa, se eu tivesse ficado naquela outra casa, naquele outro apartamento, se eu não tivesse investido nisso, se eu não tivesse investido naquilo, porque no momento da tristeza, da fraqueza, da ansiedade, você tende a buscar algo que se eu tivesse naquela situação, que para o seu cérebro a ancoragem ela já mudou. Então o que eu quero explicar para você é o seguinte, que se você não colocar de uma maneira muito clara como que o teu modelo de negócios ele vai te servir como pessoa, você com certeza vai ter problemas com relação a isso. A minha grande vantagem, eu agradeço muito a Deus por isso, é que quando eu comecei no mercado digital, eu tinha uma convicção muito clara de que eu queria criar um negócio que ele pudesse me servir, que ele pudesse melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família, me proporcionar as coisas melhores, mas eu sempre tive metas mais pessoais do que profissionais. Eu nunca tive metas assim de que, eu quero que o meu negócio seja reconhecido. Eu nunca tive meta de que o meu negócio tem que ser o maior de todos. Eu nunca tive metas que hoje as pessoas colocam como métricas da vaidade, né? Mas para mim era algo que não era o meu desejo, não era a minha vontade. Eu sempre quis construir um negócio que eu pudesse ser útil e que eu pudesse ser recompensado financeiramente por isso. E todos os meus projetos, todas as minhas metas, elas sempre estiveram atrelados à minha vida pessoal. Eu quero conquistar A ou B. Como que a minha empresa pode me ajudar nessa jornada? E naturalmente, no avançar dessa jornada, você também começa a ajudar outras pessoas. Você começa a entender que você tem impacto na vida de outras pessoas. Eu sei que muitas metas foram alcançadas pelo meu negócio. O que aparentemente era uma meta mais egoísta, no sentido de que, eu quero que a minha empresa me proporcione comprar isso, mas como que eu vou buscar esse resultado financeiro? Ajudando outras pessoas. E quando eu ajudo outras pessoas, eu também ajudo outras pessoas a terem mais resultados. Mas voltando para a questão da mente, a, a maioria das pessoas que não conseguem hoje aguentar essa pressão do digital são pessoas que elas não enxergam o que de fato está acontecendo em um momento de dificuldade. Isso que para mim é o mais importante. Quando você ressignifica o que é um momento de dificuldade, porque todo mundo vai enfrentar momentos de dificuldades, mas uma coisa que eu aprendi é, sempre que tem uma dificuldade, tem ali escondido uma grande oportunidade. Sempre que tem um desafio, tem ali escondido um grande próximo passo, um próximo nível. Só que você precisa saber se você está indo na direção certa. Você precisa saber se é aquilo que você quer, se é aquilo que você está buscando. Então, quando eu oriento os meus alunos, hoje eu tive uma conversa bem interessante, eu não vou revelar naturalmente o nome, mas uma empresária que ela foi bem aberta, né, bem transparente comigo, ela contou tudo o que estava acontecendo na empresa dela, falou de todas as frustrações que ela está passando, que ela teve que se adaptar a criar produtos, serviços que ela particularmente não gosta muito de entregar porque é desgastante, e que ela tinha vivido anos maravilhosos na sua empresa e que agora esses resultados não estão acontecendo.
Mas assim, ela está tentando resolver esse problema há pelo menos, acho que um ano, né? Vai fechar um ano agora. Um pouquinho mais de um ano. E, assim, não demorou 10 minutos para que eu apresentasse para ela pelo menos 6 soluções. Assim, ó, imediatas. E não é, gente, que eu seja um gênio, mas é porque, logicamente, eu tenho uma experiência de conhecer esse mercado, saber o que funciona e o que não funciona, mas principalmente eu não estou emocionalmente envolvido com aquilo. Eu consigo olhar de fora, olhar de cima e falar assim, tá, isso aqui que você está fazendo não está funcionando mais por conta disso, disso, disso. Isso aqui que você fez está funcionando, mas vai parar de funcionar na frente por conta disso, disso, disso. Essa campanha... Então eu fui apontando tudo. E é legal que você consegue sentir na pessoa aquela questão assim de que... Nossa, é isso então, né? É isso. O plano bem elaborado, ele elimina a ansiedade. Porque a ansiedade é falta de direção. A ansiedade é você antecipar algo que você não está... não sabe o que fazer. Então, quando eu leio esse texto que fala sobre não andar ansioso, e aí a palavra ali, ó, não andeis ansiosos, não estejam continuamente antecipando. Se você focar mais no que você pode fazer agora, no que você pode implementar, agir, ou descobrir, ou encontrar agora, não é que você não deva planejar o futuro, mas você não precisa viver no futuro. Assim como o passado, ele é sempre, muitas vezes, algumas partes são confortáveis, o presente é o exato momento que você vai resolver algo. Porque existe o passado, aquele época que você fala, nossa, eu não quero nem voltar lá, mas tem um passado recente que muitas vezes você fala, poxa, aquilo ali era bom, aquilo ali foi bacana, aquilo ali me ajudou, eu poderia ter ido nessa linha, eu poderia ter feito isso. Então, muitos de vocês, nesse momento agora, talvez estejam sofrendo com isso. E eu não me tiro dessa equação. Eu acho que uma dos maiores desafios que eu tenho é de tomada de decisões, porque como surgem muitas oportunidades, como surgem muitos projetos, eu sempre faço essa equação. E daqui a 5 anos, se eu dissesse sim para esse projeto, como que vai ser? E daqui a 2 anos? E aí? Eu sempre projeto o futuro para quando eu vou decidir agora. Isso é importante. Vou tomar uma decisão agora. Como que isso pode impactar o meu futuro? Mas vou ficar o tempo todo ansioso, gastando energia mental, porque lembra, a afirmação, ela acalma o teu cérebro. A pergunta, ela agita o teu cérebro. Uma coisa que talvez seja... Se alguém perguntasse para mim, Nathanael, se você pudesse voltar no tempo e você conseguisse determinar o que te ajudou a conseguir ter resultados nesse mercado, ou conseguir construir uma empresa que está há mais de uma década no mercado, tendo relevância, eu diria que a minha maior habilidade foi de ser rápido, de não ficar pensando muito em fazer. Eu prefiro fazer rápido e depois refazer do que ficar pensando e não fazer nada. Ah, fiz rápido, não deu certo, faço de novo. Na minha mente isso é bem resolvido. Eu não fico pensando muito. Eu tenho uma ideia, cara, esse produto aqui é legal, vamos testar? Vamos lá, coloquei para rodar. É lógico que isso não abre mão de um planejamento, de uma análise, de uma conversa, mas você não pode deixar que isso fique te travando, que é o que acontece principalmente com quem está iniciando. Eu tô gravando esse vídeo aqui para conversar com você, tentando minimamente impactar você que está me ouvindo agora, e eu sei que alguns de vocês me escutam quando estão correndo, estão fazendo outras coisas, ou talvez você esteja agora no conforto do celular, no sofá assistindo esse vídeo. Eu só quero te convencer uma coisa, que se você parar de ficar pensando, mas e se não, o que você acha? Será que é melhor? E você pelo menos fizer alguma coisa, você tem como ter alguma resposta. Principalmente em termos de criação de produto. Para de achar que o que você vai fazer agora é algo que você vai passar os próximos 10 anos fazendo. Para de ficar achando que se você não conseguir colocar esse projeto para rodar agora, nunca mais você vai conseguir colocar para rodar porque você não fez A ou B. Em termos práticos, né? Tem conceitos que vão falar, né? Napoleão Hill fala muito sobre isso, que toda adversidade traz dentro de si uma semente proporcional ao resultado que você pode alcançar. Então, se você está vivendo nesse momento um momento de desafio, se você não conseguir transformar isso em um resultado, aí é um problema. Mas eu consigo lembrar de todos os desafios que eu tive, de todos os momentos de dificuldade que eu tive, que era uma porta para o próximo nível. Na época eu não enxergava. Primeiro grande desafio, quando eu vendia de porta em porta. Como era difícil, como era pressão.
Eu lembro de chegar na sala de vendas da Oi e às vezes tinha lá 0 vendas, Natanael, o último colocado. Como era pressão. Como eu ficava assim, cara, o que eu preciso fazer para vender? Eu não posso mais voltar lá sem vender, eu preciso fazer alguma coisa. Não tá dando certo vender de porta em porta. Eu preciso fazer alguma coisa, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E aí quando eu vejo aquele livro, Arte de SEO, eu falo, eu vou tentar isso. Se eu não tivesse vivido aquele momento de pressão, eu não teria conseguido encontrar aquela solução. Mas eu queria ardentemente achar. E às vezes você não vai encontrar. Às vezes eu faço isso em outras áreas da minha vida, né? Amanhã é o aniversário da minha filha mais nova. E aí a minha esposa tinha comprado uma fantasia, que tinha 2 botinhas. A minha filha mais velha foi brincar e uma dessas botinhas sumiu, ficou só uma. E hoje foi a festinha dela na escola. E ontem ela tava procurando essa botinha e eu falei, eu vou achar essa botinha. Gente, eu passei quase 1 hora procurando essa botinha. Eu falava, não é possível que eu não vou encontrar essa botinha. E eu revirei a casa, fui pra lá, fui pra cá. E aí minha esposa vendo aquela situação, ela falou assim, tá bom, deixa ela, vai sem essa botinha amanhã. Eu falei, mas eu quero achar essa botinha, eu tô inconformado, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar. Resumindo, não achei a tal da botinha. Não sei onde essa botinha foi parar. Então, às vezes, a tua insistência, a tua persistência não vai levar a lugar nenhum. Talvez um aprendizado de que, bom, às vezes eu vou achar a botinha, às vezes eu não vou achar a botinha. Mas eu gosto muito de treinar o meu cérebro pra... Vai tentar. Principalmente nesse tipo de coisa. Isso sempre me motivou. Ah, estão dizendo que não dá certo. Ah, vou encontrar um jeito de dar certo. Mas isso é algo que você precisa treinar. Eu tô batendo esse papo com você agora sobre isso. Eu não quis trazer uma aula hoje, porque me impactou muito essa conversa, sabe? Ela tava bem... Sim, eu não vou dizer ansiosa, né? Desmotivada é a palavra, frustrada, desanimada. E quando você tá nesse ambiente de desânimo, de frustração, de chateação, você não consegue pensar de maneira clara. Só que se essa pessoa, às vezes as pessoas elas precisam ter uma esperança para que a partir dessa esperança elas tenham essa fé e aí elas tenham a ação. Quando ela fala com o mentor, isso ajuda, porque eu trouxe esperança para ela e direcionamento. Eu falei, fica tranquilo que vai ser fácil de resolver, eu tenho certeza absoluta. Eu já identifiquei aqui o que você precisa melhorar. Você precisa fazer isso, 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 isso. Eu já vejo que ela... Beleza, eu vou fazer. Agora, e se a pessoa não tem isso? Esse é o desafio, por isso que é importante você buscar orientações, conselhos e assim vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a ansiedade é um negócio devastador na nossa mente. E se você não tiver cuidado com isso, esse excesso de pensamento, ele vai levar a uma exaustão, e essa exaustão leva a um quadro mais depressivo. Eu vejo muitas pessoas no mercado passando por isso. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Então, pega leve. O mundo não vai acabar amanhã, você não precisa se desesperar. Mas, ao mesmo tempo, você não vai ficar sem agir, porque essa ação progressiva vai gerando expectativa positiva e você vai avançando. Então, a minha sugestão para você é, o que você pode fazer hoje? Que ação você pode colocar em prática agora, que minimamente você possa descobrir se vai funcionar ou não. Será que você não pode começar com um e-book de 30 páginas? Então escreve 10 páginas amanhã, 10 páginas depois de amanhã e 10 páginas depois. Aí você monta uma páginazinha de venda simples, mas quebra em pequenos blocos algo que você está procrastinando. Mas coloca para rodar. E você vai sentir que quando você ocupa a sua mente com planos, projetos, metas e principalmente os sonhos. Você fechar os olhos e imaginar o que você quer não custa nada. Mas para o teu cérebro ele já consegue viver aquilo. Ele já consegue imaginar aquilo. Eu lembro, né? Eu fui durante o período de 2020, né? Do isolamento. Em 2000, não foi 2020, foi 2021 já, que ainda estava em isolamento no Brasil. Eu fui para um hotel. E nesse hotel era no meio dos matos. E eu gostei tanto, assim, eu falei, nossa, que legal. Eu comecei a pesquisar sobre como banho de floresta, essas coisas ajudavam. E eu comecei a querer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Não sou muito fazendeiro, né, de querer viver na fazenda ainda, apesar que a Iaponira tá com essas conversas. Mas eu queria algo mais ou menos assim, ó. Natureza, contato com o mato e tudo mais, etc. E aí eu lembro que nem pensava mais nisso, não era o que eu ficava visualizando, mas eu gostei. Aí lá no meu apartamento no Brasil, eu pedi para colocar um jardim de verdade na varanda e que tinha irrigação, tinha tudo, porque eu queria ficar perto de um matinho. Mal sabia eu que um pouco tempo depois
nós iríamos encontrar esse empreendimento, né? É uma casa nova, foi que eu vi do zero, tudo ser construído. E aí foi engraçado que só restavam poucos lotes, quando eu vim olhar. E os lotes que restavam eram lotes mais premium, porque eles tinham essa propriedade por detrás, né? Não tem nenhum vizinho nem nada, é só essa propriedade aqui. Isso é engraçado, né? Porque talvez ali eu tenha dado só esse start. Esse start de que, poxa, eu gostei disso, eu vou buscar. Então, quando eu vi, isso já conectou. Muitas vezes são pontos de conexão e você só consegue conectar olhando para o passado. Por que eu gostei tanto desse lote? Por que eu gostei tanto de ter o mato? Aí eu fui tentando lembrar, nossa, ali foi o dia que surgiu. Então, naquele dia surgiu em mim um desejo, que mais na frente eu conectei com outra coisa. Parece viagem, né? Eu não quero que você leve para a questão mística de que eu atraí e tal, não sei o quê. Eu não acredito dessa forma como as pessoas ensinam. O que eu acredito é que a nossa mente, ela precisa de caminhos, de direcionamento. Ela precisa que você possa conectar, lembrar das coisas. E você pode começar a fazer isso agora. Nem que seja para que você se sinta bem, para que você possa querer trabalhar, para que você possa querer fazer suas coisas, e assim vai. Agora, eu sou um vigia da minha mente. Quando eu começo a ter pensamentos de medo, de preocupação, quando eu começo a ter algum momento de ansiedade mais forte, por qualquer coisa que seja, imediatamente eu parto para fazer alguma coisa. Eu vou agir. Eu vou ler um livro, eu vou escrever, eu vou colocar para rodar alguma coisa, porque eu sei que eu preciso tirar isso. Não posso deixar que aquilo... É como se fosse assim, sabe quando você derrama alguma coisa, você tem que limpar o mais rápido possível, porque senão aquilo pode manchar? É mais ou menos isso. Um pensamento negativo que impregna o teu subconsciente, ele causa manchas. E depois vai dar mais trabalho para limpar. Eu poderia ter começado o vídeo falando exatamente sobre isso aqui, que é o que eu mais estudo. Como que você converte estímulos ou sugestões negativas em algo positivo. Não para você ser uma pessoa do positivismo, de que a vida é bela. Não, mas você fala o seguinte, cara, essa situação está uma bela de uma... Mas tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando ainda, tem alguma alternativa aqui que eu não estou enxergando ainda que eu vou encontrar. É só você mudar a percepção, de falar assim, cara, as coisas estão bem complicadas, mas eu sei que se eu conseguir resolver isso aqui, vai para um próximo nível. Putz, esse projeto aqui tá difícil de virar, mas deve ter alguma outra forma para que eu consiga. Então, quando você começa a confrontar pensamentos com perguntas, depois você cria planos e você pode fazer afirmações. Tem um processinho para seguir, tem um métodozinho para seguir, mas eu vou deixar para falar isso em outro vídeo, se você quiser, naturalmente. Então, se você chegou até o final desse vídeo, é porque você realmente tá a fim de conversar e bater um papo sobre esse assunto. Então, deixa um comentário aqui e você vai falar, Nathanael, eu refleti sobre o que você falou e eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Mas eu queria realmente trazer isso como uma conversa com vocês. Conversa. Principalmente, eu não tenho a oportunidade de conversar assim com quem não, muitas vezes não tem uma mentoria ou no evento presencial, mas eu sei que muitos de vocês precisam. Eu sei que, cara, não é fácil. Não é fácil, né? Você vai crescendo assim, você vai amadurecendo e você vai olhando assim, é uma barra pesada que você tem que tocar. E se você não começar a cuidar dessa parte de uma maneira eficiente, não só com firula, de maneira genérica, a barra fica pesada. Então, manter a nossa sanidade e produtividade nos dias de hoje, com todas as coisas que a gente tem que fazer, com todos os desafios que a gente tem, não é fácil. Naturalmente, para mim, espiritualmente falando, é uma parte extremamente importante, né? Então, a fé, ela me ajuda muito. E a minha fé, a minha crença, né? Acreditar em Deus, ter Jesus como meu Salvador, ela não é só importante para mim como motivação, mas também como controle. Isso é importante, controlar o ego, controlar a arrogância, não ser megalomaníaco, querer dominar o mundo, buscar, calma, deixa eu ver o que que Deus quer para mim, qual é a mensagem que Ele está me passando, o que que eu devo fazer, porque é muito fácil você sair de um extremo para o outro. Um extremo de que eu não consigo nada, de um extremo para eu posso tudo. Peraí, calma, não é bem assim, baixa a bola, mantenha a humildade, vai pianinho, porque do dia para noite as coisas podem ficar ruins, se você começar a se achar demais. Mas enfim, manter a produtividade, manter a mente ocupada e trabalhar nesses próximos passos. Esse era o recado que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Depois a gente continua esse papo. Estamos chegando aí no final da nossa série de vídeos, da nossa temporada. Espero que vocês tenham curtido essa série de vídeos. Nós estamos bem pertinho de acabar. Não sei mais ainda qual o vídeo nós estamos. Depois eu vou contar. Estamos pertinho de acabar. Espero que você tenha curtido e aproveitado esse nosso momento de conversa. Então, um grande abraço para você. Fique com Deus e até a próxima.